Boa tarde, quinto ano. Estamos aqui morrendo de saudade, né? Mas, se Deus quiser, em breve estaremos de volta. Vamos trabalhar hoje uma coisa que eu já fiz com vocês em aula, né? Já foi explicado, vocês já têm no caderninho de vocês. Mas como é verbo, eu sei que tem muita dificuldade, não é? Porque o verbo, ele varia em número, pessoa, tempo e modo. O que é número? Número é o quê? Singular e plural, né? Aí tem as três pessoas, a primeira, a segunda e a terceira, que é o eu, o tu e o ele. Do singular, que nós também já trabalhamos. E as do plural, primeira, segunda e terceira, que é o nós, o vós e o eles. Ele varia em número, como eu já falei, pessoa, que são os pronomes, o tempo, né, e o modo. Tempo é o quê? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do pretérito e pretérito mais que perfeito. Porque, na verdade, nós trabalhamos o modo indicativo. O verbo ele é composto de três modos, como diz no nosso módulo. Ele tem o indicativo, que expressa a certeza, né? Por exemplo, eu canto. Ela cantou, né? Então nós já aprendemos. Ele é composto de 6 tempos, que vocês já têm todos no caderninho de vocês. Então, quando eu peço para determinar número, pessoa, tempo e modo, vou dar um exemplo aqui. Verbo, vamos supor, partiríamos. Aí você vai lá pensar, você vai pensar na conjugação dele, né? Então é o quê? Nós partiríamos. Então é a primeira pessoa do plural, que é o nós. Vocês já sabem isso, eu estou dando uma pequena revisão, tá? Quando vocês voltarem, eu vou fazer outra revisão sobre isso. Primeira pessoa do plural, né? Aí eu vou falar o tempo. Que tempo é esse? Futuro do pretérito do modo indicativo. Foi o que nós trabalhamos até hoje, né? É indicativo, aí você põe indicativo, tá? Agora, quando trabalharemos, só vou dar uma explicação rápida sobre os modos, porque indicativo ele expressa certeza, né? Tipo, eu canto, ela cantou. O subjuntivo, ele te dá a ideia de incerteza. Talvez eu cante. O subjuntivo, ele é composto de 3 tempos, que são presente, futuro, pretérito imperfeito, e o futuro. Então, à frente dos pronomes pessoais retos no presente, eu vou botar aqui eu cante, é o que eu, é o que. No pretérito perfeito, eu ponho se eu, que eu cante, se eu cantasse, o pretérito imperfeito. E o futuro é o quando à frente, quando eu cantar, né? Então ele dá a ideia de incerteza. O indicativo não, é eu canto, tu cantas, ele canta, não é? O verbo também se expressa de 3 formas, né? Em ação, fenômeno, estado. Fenômeno da natureza, todo mundo sabe que é ventou, trovejou, relampejou, né? Nevou, ou também ação, são aqueles verbos correr, cantar, pular, dançar, ou estado, que geralmente são alguns verbos. Não é ser, a pessoa está, quer dizer, o verbo ser, o verbo estar, permanecer e o ficar. Isso tudo já foi falado, mas eu quero fazer essa revisão e quero fazer de novo. E lembrando que vocês, sempre com o adulto do lado, para ajudar vocês no exercício, né?
e faremos sempre uma revisão no nosso retorno, tá bom? O verbo ele tem 3 conjugações. A primeira, quando ele termina em AR. A segunda conjugação, quando ele termina em ER. E a terceira conjugação, quando ele termina em IR. E também temos as formas nominais, que é o infinitivo, que isso tem no módulo. O infinitivo, que dá a ideia de a forma natural do verbo. Por exemplo, corri, né? Qual é o infinitivo do corri? Correr. Eu vou escrever o verbo na forma natural também. Vocês já fizeram exercícios da gramática sobre isso. O gerúndio, aquele que dá a ideia de presente, que está acontecendo agora. Por exemplo, cantando, é gerúndio, né? E o particípio, que dá a ideia de passado, que já aconteceu. Tipo, escrito, eu havia escrito, a porta estava aberta, entendeu? Trazido, porque é um verbo que todos pensam que é trago. O particípio do verbo trazer não é trago, é trazido. Eu sei que soa um pouquinho esquisito, mas é o correto. Então, se eu falei um pouquinho de verbo. Verbo regular é aquele que segue um modelo comum de conjugação, ou seja, o cantar, o correr, o pular, o dançar, o escrever, o brincar. O irregular, ele sofre alteração no radical. O que é o radical de um verbo? Ó, é assim, por exemplo. Aqui é o radical. E a terminação dele é essa aqui. O E, por exemplo, pretérito perfeito. Né? Então, o verbo irregular, ele sofre alteração aqui. Tipo ter, o ser, né? O haver, o estar. E o auxiliar, ele é usado para auxiliar a conjugação de um outro verbo. Verbos auxiliares. Um exemplo, tenho ido à fazenda, ele já havia saído, viu? Sempre tem o verbo, ó. O trem estava chegando, que é o verbo estar, serão chamados ainda hoje. E vamos fazer o exercício das páginas 53, 54, que já foram feitos, na verdade, né? Até a 57. Isso aqui não para aqui. Os modos vão continuar. O subjuntivo, o imperativo. Ó, e aqui tem aquela revisão geral que nós já fizemos também. Aqui explica tudo que eu falei. Deem uma olhadinha em casa, que quando vocês retornarem, como eu já falei para vocês, verbo é para a vida toda, né? Até o 3º grau, vocês vão trabalhar verbo sempre na maneira de se expressar, na maneira de escrever. Então é muito importante, tá? Fiquem bem ligadinhos, ó. Flexão do verbo, tempo, pessoa, modo, tempo, passado, presente, futuro. Ele sempre se mostra nesses 3 tempos, sendo que bem separadinho, né? Repetindo, indicativo com 6 tempos, subjuntivo com 3 tempos, e o imperativo ele pode ser positivo, negativo ou afirmativo. E ele indica uma ordem, um pedido, né? Uma proibição ou um conselho. Né? Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa estaremos aqui para fazer dar uma nova explicação.